E se eu te dissesse que existe um lugar na Terra onde sair por apenas alguns minutos pode congelar a sua pele? Onde até a sua respiração se transforma em gelo antes de desaparecer? E onde sobreviver não é uma escolha, mas uma batalha diária contra algo muito mais poderoso do que o ser humano? Muito além das cidades quentes e movimentadas, além de florestas, oceanos e desertos que conhecemos, existe um mundo vasto, silencioso e completamente congelado. Um lugar tão extremo que até o tempo parece desacelerar. Um lugar onde o inverno não é apenas uma estação. É o verdadeiro dono de tudo. Este lugar é a Sibéria. Uma terra que se estende por milhões de quilômetros no norte da Rússia, tão imensa que vários países inteiros caberiam dentro dela. Mas não é o tamanho que impressiona. O que realmente assusta é o frio. Um frio tão intenso, tão agressivo, que muda completamente a ideia do que significa estar vivo. Quando o amanhecer começa a surgir lentamente no horizonte congelado, não há canto de pássaros, não há movimento de rios, não há vento suave entre as árvores. Existe apenas silêncio. Um silêncio pesado, profundo, quase estranho. Como se a própria natureza estivesse em pausa. E então, o frio aparece. Ele não chega como uma tempestade. Ele já está lá. Em todos os lugares ao mesmo tempo. O ar parece sólido. Respirar torna-se difícil, doloroso. Cada inspiração parece carregar pequenas lâminas de gelo a entrar nos pulmões. Em algumas regiões, as temperaturas descem para menos 50 graus Celsius. Em momentos extremos, chegam a menos 70. Nesse nível, a sobrevivência humana torna-se uma questão de minutos. Uma mão exposta pode sofrer queimadura de frio em menos de um minuto. Superfícies metálicas colam instantaneamente a pele. Cílios congelam juntos. Até o som parece diferente. Como se o frio absorvesse qualquer vibração antes de se espalhar. Mas mesmo neste silêncio absoluto, a vida ainda existe. Escondidas dentro deste ambiente extremo, existem cidades que não deveriam existir logicamente. Uma delas é Yakutsk, conhecida como a cidade habitada mais fria do planeta. Aqui, a vida continua de uma forma que parece impossível para quem observa de fora. As crianças vão para a escola vestidas com várias camadas de roupa pesada, cobertas por peles grossas. Pais preparam cada dia como se estivessem a entrar numa missão de sobrevivência extrema. Sair de casa não é simples. É um processo planeado. Carros nunca são realmente desligados durante o inverno. Motores ficam ligados durante dias, às vezes semanas, porque desligá-los pode significar nunca mais os conseguir ligar. O combustível congela. As peças endurecem. Tudo para de funcionar. Aqui, até as máquinas precisam de sobreviver. A água também é um desafio constante. O solo da Sibéria está permanentemente congelado, conhecido como permafrost. É tão duro que parece pedra. Escavá-lo é extremamente difícil. Por isso, os sistemas subterrâneos são limitados e frágeis. As casas não tocam diretamente no solo. São construídas sobre pilares altos, como se estivessem suspensas. Isto não é arquitetura. É sobrevivência. Se o calor do edifício atingir o solo congelado, ele pode tornar-se instável e colapsar. Mas o maior perigo não é o que se vê. É o que não se sente logo. O congelamento do corpo começa em silêncio. Primeiro, dormência. Depois, perda de cor. Depois, morte do tecido. Quando a dor aparece, muitas vezes já é tarde demais. E ainda assim, pessoas vivem aqui. Em Yakutsk, os dias de inverno começam na escuridão. O sol mal aparece, e quando surge, parece fraco, incapaz de dominar aquele mundo congelado. Mas a vida continua. Mercados abrem. Pessoas caminham lentamente sobre a neve compacta. Crianças brincam, com rostos quase invisíveis debaixo de camadas de proteção. Tudo aqui é mais lento, mais pesado, como se cada movimento exigisse energia extra.
Carros permanecem ligados constantemente porque desligá-los pode significar perdê-los para sempre. O combustível engrossa. Motores endurecem. Um simples erro pode transformar um veículo em sucata congelada. A alimentação aqui não é luxo. É sobrevivência. Refeições altamente calóricas são essenciais. Peixe congelado naturalmente é cortado e consumido ainda gelado. Carne armazenada ao ar livre porque o ambiente funciona como um congelador natural. Mas a luta não é apenas física. É mental. Invernos são longos e isolantes. Dias e noites misturam-se. A paisagem branca infinita pode afetar a mente. Para quem não está habituado, pode ser esmagador. Mesmo assim, a natureza nunca relaxa. Tempestades de neve podem surgir sem aviso. Num momento há visibilidade. No seguinte, tudo desaparece num muro branco. Perder-se aqui é fácil. Voltar pode ser impossível. Porque no frio extremo, o tempo não perdoa. Fora das cidades, a natureza estende-se sem fim. Florestas congeladas parecem esculturas. Rios transformam-se em estradas de gelo. Montanhas desaparecem sob neve eterna. Animais aqui são sobreviventes perfeitos. Evoluíram durante milhares de anos para resistir a condições que destruiriam quase toda a vida. Mas mesmo eles lutam para sobreviver durante os invernos mais duros. Mas a Sibéria não é apenas uma história de natureza extrema, é também uma história profunda de sofrimento humano e resistência. Durante o período da União Soviética, esta região tornou-se um dos destinos mais temidos do mundo. A Sibéria era vista como um lugar de exílio, um território distante para onde pessoas eram enviadas e esquecidas pela sociedade. Foi aqui que surgiu o sistema dos campos Gulag, uma rede de campos de trabalho forçado espalhados por zonas remotas e congeladas. Nestes campos, o inverno não era apenas frio. Era uma sentença. Prisioneiros eram obrigados a trabalhar durante horas intermináveis em temperaturas extremamente baixas, muitas vezes sem roupas adequadas, sem descanso suficiente e com comida mínima para sobreviver. Cortavam madeira nas florestas congeladas. Extraíam recursos do solo duro como pedra e construíam infraestruturas em condições quase impossíveis. O frio não era apenas um ambiente. Era uma arma constante. O corpo humano começava a falhar lentamente. Dedos perdiam sensibilidade. A respiração tornava-se difícil. A exaustão era permanente. Cada dia era uma luta silenciosa contra algo invisível, mas implacável. Muitos não resistiram. A combinação de frio extremo, fome e exaustão levou milhares de vidas. A terra congelada da Sibéria tornou-se também um lugar de memória silenciosa, onde o passado parece ainda presente em cada pedaço de gelo. Hoje, em algumas regiões remotas, ainda existem vestígios desse tempo. Estruturas abandonadas, enferrujadas e parcialmente cobertas pela neve, permanecem como testemunhas silenciosas de um passado difícil. Caminhar por esses lugares é como entrar numa pausa no tempo, onde tudo parece congelado não só pelo clima, mas pela história. Mas a Sibéria não é apenas dor e sofrimento. Existem também comunidades que continuam a viver aqui de forma tradicional, especialmente em áreas isoladas. Estes povos desenvolveram uma relação única com o ambiente. Em vez de lutar contra o frio, aprenderam a viver com ele. Cada gesto, cada prática, cada hábito diário foi moldado por gerações de adaptação. Eles conhecem os padrões do gelo, entendem o comportamento dos animais e sabem como sobreviver onde qualquer erro pode ser fatal. Para eles, a Sibéria não é apenas um lugar extremo. É o lar. Ainda assim, esta terra guarda mistérios. Em diferentes partes da região, fenômenos estranhos continuam a chamar a atenção de cientistas e exploradores. Grandes crateras aparecem de forma repentina no solo congelado, como se algo debaixo da terra tivesse explodido. E explicações científicas sugerem libertação de gases presos no permafrost, mas o fenômeno ainda não é totalmente compreendido. A Sibéria também esconde recursos naturais gigantescos sob o seu gelo eterno, petróleo, gás e minerais valiosos. Mas extrair estes recursos é extremamente difícil. Máquinas falham com o frio. Estradas tornam-se instáveis. O ambiente não coopera facilmente com a presença humana. Mesmo assim, projetos continuam.
porque onde há dificuldade, também há oportunidade. E assim, a Sibéria permanece num equilíbrio estranho entre passado e presente, entre sofrimento e sobrevivência, entre natureza e intervenção humana. Um lugar onde cada camada do solo conta uma história, e onde o silêncio parece carregar memórias de tudo o que já aconteceu ali. Mas algo está a mudar, e isso leva-nos ainda mais fundo nesta história. Hoje, a Sibéria está a entrar numa nova fase da sua existência. Uma transformação que pode mudar tudo o que conhecemos sobre este lugar congelado. Durante milhares de anos, o permafrost manteve a Terra completamente sólida. Este solo permanentemente congelado funcionava como uma base estável para tudo, desde florestas até cidades. Mas agora, esse equilíbrio está a começar a desaparecer. As temperaturas estão a subir lentamente. Não de forma imediata, não de forma visível todos os dias, mas o suficiente para iniciar uma mudança profunda. O gelo que permaneceu intacto durante séculos começa a derreter. E quando o gelo derrete, o mundo muda. O solo antes rígido torna-se instável. Estruturas começam a inclinar-se. Estradas que antes eram seguras começam a rachar e afundar. Edifícios precisam de ser reforçados constantemente, porque o chão já não se comporta como antes. A própria base da Sibéria está a perder estabilidade. Mas o problema vai muito além da superfície. Presos no permafrost existem enormes quantidades de gases naturais, como o metano, acumulados ao longo de milhares de anos. Quando o gelo derrete, estes gases são libertados para a atmosfera, e isso contribui diretamente para o aquecimento global, criando um ciclo difícil de parar. É um efeito em cadeia. Mais calor significa mais degelo. Mais degelo significa mais gases libertados. E mais gases significam ainda mais aquecimento. A Sibéria, silenciosamente, tornou-se uma peça importante no equilíbrio climático do planeta. Rios também estão a mudar. Áreas que antes permaneciam congeladas durante grande parte do ano agora ficam abertas por mais tempo. As tradicionais estradas de gelo, usadas para transporte durante o inverno, estão a tornar-se menos confiáveis e mais perigosas. A vida selvagem também sente esta transformação. Alguns animais mudam os seus padrões de migração. Outros enfrentam dificuldades para se adaptar às novas condições. O equilíbrio natural, que levou milhares de anos a formar-se, começa lentamente a ser perturbado. Para os seres humanos que vivem aqui, esta mudança traz sentimentos mistos. Por um lado, os invernos menos extremos tornam a vida um pouco mais fácil. Por outro lado, a instabilidade do solo e do ambiente cria novos riscos e incertezas. A Sibéria nunca foi um lugar simples de habitar, mas agora está a tornar-se ainda mais imprevisível. E ainda assim, a vida continua. Porque aqui, sobreviver sempre significou adaptação. Significou resistência. Significou aprender a viver num dos ambientes mais extremos do planeta. Desde o frio absoluto até as mudanças climáticas modernas, desde a história sombria até as comunidades resilientes, a Sibéria permanece como um dos lugares mais impressionantes e implacáveis da Terra. Um mundo congelado, que está lentamente a acordar.